Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade às doutrinárias das quartas-feiras. É sempre uma alegria muito grande tê-los junto conosco, sempre com os corações e as nossas intenções nos unindo, mesmo estando separados por conta dessa pandemia. Na noite de hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade. Foi exposto pela Neiva na semana passada. E nós falaremos hoje da destinação da Terra e a causa das misérias humanas, bem como vamos falar também dos mundos inferiores e mundos superiores. Então, nesse momento, vamos fazer uma prece para iniciar a nossa doutrinária dessa noite, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, que nos abençoe, nos ilumine, nos protejam e nos façam sempre olhar pelo caminho e pela luz dos ensinamentos do Cristo. Rogamos também o discernimento para os nossos dias e os nossos passos nessa vida. Que assim seja. Nesse momento, vamos todos preparar um copo d'água ou uma jarra d'água para que nós façamos a fluidificação ou a magnetização da água, assim como Jesus nos ensinou pela imposição das mãos, isso é bíblico, e magnetizar a água é um ato que qualquer pessoa pode fazer, desde que o intuito seja transmitir a essa água tudo aquilo que nós temos de melhor dentro de nós, as nossas melhores energias, nossos melhores e mais puros sentimentos, para que essa água receba todos esses cristais energéticos, para que nós possamos, juntamente com a nossa família e os nossos amigos, tomar dessa energia revitalizadora. A água fluidificada não está somente na casa espírita. A água fluidificada, ela também está presente em nossa casa, desde que nós, através da imposição das mãos ou o próprio pensamento, magnetizamos essa água. Então, nesse momento, rogamos aos mentores, aos guias, aos anjos de luz, aos nossos anjos guardiões, que nos auxiliem a magnetizar essa água com os fluidos mais puros de nossos corações, de nossas mentes, para que possamos receber os lenitivos físicos e espirituais para o nosso bem-estar e a nossa cura. Bom, então vamos lá. Nós vamos falar das causas das misérias humanas. Bom, nós sabemos que nós vivemos em um mundo de provas e expiações. E esse mundo de provas e expiações, ele é um mundo que, comparado a outros mundos, assim como Cristo nos disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, nós estamos em um mundo ainda inicial, vamos dizer assim. Nós sabemos que antes da Terra, né, nós temos, na verdade, nós estamos um degrau só à frente de planetas que ainda são selvagens, onde não existe toda a tecnologia, toda a ciência e o pouco de conhecimento que nós temos aqui. Então, muito se fala, principalmente nessa época de pandemia, do porquê de tantas misérias humanas, né? Tanto sofrimento,
do porquê tantas doenças, tantas calamidades, terremotos, maremotos, tornados. Bom, o Cristo já nos disse isso há 2000 anos atrás. A felicidade não é desse mundo. E por que a felicidade não é desse mundo? Porque o homem ainda, nós seres humanos, em nossa ignorância, nós ainda não conseguimos ainda viver em harmonia no globo terrestre com as pessoas, os próximos, os irmãos, seja o vizinho, seja o estado vizinho, seja o país vizinho, né? Ainda temos guerras, se mata ainda muito no mundo em nome de Deus, as guerras religiosas, e tudo isso é motivo da causa das misérias humanas. O egoísmo humano ainda é muito grande. Então, dessa forma, muitas pessoas, até em ato inconsciente, blasfemam: mas Deus, por quê? Por que isso acontece comigo? Não é? Por que o meu vizinho está bem e eu não estou? Por que tudo de errado acontece comigo? E somente o Espiritismo consegue explicar, através da pluralidade das existências, o porquê disso tudo. Somos ainda uma humanidade aqui na Terra, dentro de todo o espaço, todo o cosmos, né? Não estamos sozinhos aqui. Então, nós ainda estamos na nossa infância espiritual. Nós ainda estamos crescendo espiritualmente. Somos crianças, não é? E comparado, como eu disse no início, a outros mundos, nós ainda somos seres muito atrasados ainda na evolução espiritual, na evolução moral, não é? Então, dado que Deus é bom, Deus é justo, não é? Deus é a inteligência suprema, então o mal não foi criado por Deus, não foi Deus que criou o mal. O homem é que se torna mal. Se Deus é justo, Deus é bondoso, por que ele mereceria uns e desmereceria outros? A justiça divina não falha, ela não é injusta, não é? Então, cada um de nós vivemos aqui aquilo que precisamos resgatar do passado, precisamos aprender, né, através do perdão e através da convivência com os nossos irmãos, familiares, que outrora no passado, muitos deles foram nossos algozes, ou nós algozes deles. E por isso estamos nessa terra de prova e expiação, para que nós possamos ir a cada reencarnação lapidando esses nossos defeitos, essas nossas dívidas, né, esses defeitos morais que ainda todos nós temos. Então, por isso estamos num mundo de prova e expiação. Mas nós temos um modelo, uma fórmula para alcançar a evolução espiritual e a evolução moral. E essa fórmula se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele esteve aqui e nos mostrou como devemos proceder, como devemos agir. Através do exemplo de sua vida é que nos ensinou como nós poderemos passar de um mundo de expiação para um mundo ditoso, um mundo feliz, não é? E também é sabido, né, pelas palavras do Cristo, que não só a felicidade não é desse mundo, como também quando foi interpelado se ele era rei dos judeus, e ele respondeu: o meu reino não é desse mundo. O reino dos céus, o reino de Deus e o reino do qual Cristo faz parte, é um reino onde não existe essas misérias humanas, não existe orgulho, não existe avareza, não existe maldade, somente bondade. Então, ele não pode ser rei em um local como a terra, né? Como ele disse, o meu reino não é desse mundo.
Ele veio nos mostrar, apesar dele ser o nosso governador celestial, ele veio nos dar exemplo, né? Então, sabemos que a partir do momento que Cristo nos disse que há muitas moradas na casa de meu Pai, o Espiritismo vem confirmar essa máxima do Cristo através da doutrina espírita, né? O Espiritismo vem nos dizer que a reencarnação é uma oportunidade, são várias oportunidades, na verdade, de nós recomeçarmos e ir reconstruindo passo a passo a nossa educação moral, não é? A nossa evolução moral e espiritual. E com base nisso, nós temos informações, né, dos espíritos que nos falam sobre os mundos superiores e os mundos inferiores. Nós ainda estamos no mundo inferior, mas todos nós alcançaremos, se Deus quiser, mundos superiores, não é? Na Revista Espírita é relatado pelos espíritos a condição de vida em Júpiter. Júpiter é um planeta mais avançado que o nosso, é um planeta mais evoluído espiritualmente que o nosso. E nessa questão de evolução de Júpiter, vou ler apenas um trecho da Revista Espírita que trata desse assunto, que diz o seguinte: em Júpiter, a conformação do corpo é mais ou menos a mesma dos habitantes daqui da Terra, mas ele é menos material, menos denso e de um peso específico muito pequeno. Enquanto nós rastejamos aqui sobre a Terra penosamente, o habitante de Júpiter se transporta de um lugar a outro, deslizando sobre a superfície. Vejam só. Quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água, sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo. Dissipa-se após a morte, sem ser submetida à decomposição pútrida. Ali não se conhece a maioria das moléstias que nos afligem, sobretudo aquelas originadas nos excessos de todo gênero e na devastação das paixões. A alimentação está em analogia com essa organização eterizada. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, e a nossa seria demasiado pesada para eles. É composta de frutos e plantas. Aliás, eles as aurem de alguma maneira, em sua maior parte, no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A duração da vida é proporcionalmente muito maior que na Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos. O desenvolvimento é também muito rápido e a infância dura apenas alguns de nossos meses. Então veja bem, em Júpiter existem plantas, existem frutos, e lá os seres não precisam tomar o fruto materialmente, comer, mastigar, engolir. Lá os frutos emanam as energias necessárias, e os seres somente pelo ato de se aproximar e aspirarem essas energias já se alimentam. O corpo é mais etéreo, não tem essa matéria densa igual a nossa. E vocês vejam, em Júpiter, a duração da vida deles é mais longa que a nossa. Cerca de 5 vezes, 5 séculos, na verdade. Então se vive em média 500 anos em Júpiter. Enquanto aqui, para chegar aos 80, 90 já é difícil, não é? Então é importante sabermos como esses mundos mais ditosos, né, os mundos felizes e os mundos mais etéreos,
ao qual todos nós almejamos e trabalhamos nessa terra para dominarmos as nossas más inclinações, como dizia Kardec, né? Então esse é o objetivo de todo ser. E acima de Júpiter existem outros planetas e outras galáxias com seres mais evoluídos, menos menos físicos, mais etéreos que os de Júpiter, e assim consequentemente. E nessa imensidão, nessa vastidão da criação divina, a qual nós, seres humanos, em nossa pequenez, nós não conseguimos nem imaginar. Nós ainda estamos muito apegados ao que nós vemos, ao que nós sentimos, não é? E nós não conseguimos sequer imaginar, na nossa tão pouca ciência, tão pouco conhecimento desses mundos. A Revista Espírita também nos fala de Mozart, o músico Mozart, que naquela época, em 1858, né, em março de 1858, foi dada uma comunicação falando sobre a casa de Mozart. Mozart estaria habitando Júpiter. Nós todos sabemos que Mozart, assim, aos seus 5 anos, escreveu uma sinfonia. Era uma criança prodígio. E de onde é que vem toda essa inteligência, essa prodigalidade? Por que Deus permitiu que Mozart fosse feliz na música e reconhecido, e desde pequeno um prodígio, e outros não? Não é? Então tudo tem um porquê, e somente o estudo da doutrina espírita, o recolhimento dentro de nós mesmos, nos faz buscar e começar a enxergar um limiar dessa luz do conhecimento. Então o Espiritismo vem nos trazer, como consolador prometido, essa questão da nossa evolução, o que nós devemos fazer para evoluir, por que estamos passando por tudo isso. Nós precisamos estar aqui, porque a partir do momento que Deus nos criou simples e ignorantes, iguais, por isso que somos todos iguais perante a Deus, que Deus nos criou todos iguais e nos dá a mesma chance para crescermos moralmente, espiritualmente, mas somos nós, seres humanos, espíritos, na verdade, que escolhemos. Não é? Nós temos 2 caminhos, o certo e o errado. O nosso livre-arbítrio é que nos diz que caminho eu quero seguir. Eu escolho. Eu quero ir pelo caminho correto ou o incorreto. Eu quero ir pelo caminho do bem ou caminho do mal, da felicidade ou da tristeza. Haja visto que a felicidade, não sendo desse mundo, porque o Cristo fala da felicidade espiritual, a felicidade de sermos despojados de nossas ignorâncias, de nossas avarezas e nossos egoísmos. A verdadeira felicidade é a felicidade de vivermos em harmonia com os nossos irmãos, sejam eles espíritos já no mesmo grau de evolução que nós, sejam os animais, que são nossos irmãos menores, as plantas, né, a natureza na qual estamos todos inseridos e devemos respeito, não é? Então, quando houver o equilíbrio entre esses reinos na Terra, mineral, animal, não é? Vegetal, aí sim, a partir daí nós estaremos num mundo regenerado. Todas essas calamidades que acontecem hoje, na verdade, é prenúncio de uma regeneração. O mundo está passando por transformações e nós devemos compreender isso, que essas transformações são necessárias
para que force o ser humano a compreender com mais facilidade o caminho que nós devemos tomar. E quando eu digo com facilidade, é no sentido de poder realmente observar o que está acontecendo, porque somente agora que acontece uma pandemia em que somos privados de externar nosso amor até pelos os nossos entes familiares, os quais amamos, né, de termos que ficar distante, usar máscara, evitar um abraço, evitar um beijo, não é? Isso é para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, porque o problema está dentro de nós, não está fora. Então é a oportunidade que nós temos de olhar para dentro de nós e valorizar aquele amor que eventualmente nós não damos, seja para um familiar e principalmente para um próximo, não tão próximo, um desconhecido, não é verdade? Isso tudo, essa reclusão, essa pandemia, nos faz refletir sobre essa restrição em dar e receber amor, não é verdade? Então, devemos pensar nisso. A pandemia ela vai passar, outros eventos acontecerão, evidentemente, como sempre aconteceu na história dessa terra, mas tudo isso vem para transformar a sociedade. E é aí que o Livro dos Espíritos nos fala da lei de destruição, que na verdade deve haver a destruição de alguma coisa para o renascimento de uma nova ordem, não é? Assim como Cristo também nos dizia que o homem deve morrer para nascer de novo, e o homem deve morrer no seu egoísmo, na sua avareza, não é? Nas suas maledicências, para que ele possa nascer um novo homem. E esse novo nascimento é também a reencarnação, é a oportunidade que Deus nos dá de retornarmos aqui para a Terra para começarmos uma nova caminhada, buscando não cometer os mesmos erros. Deus é tão bondoso, é nosso Pai maravilhoso, que sempre nos dá uma nova chance, porque Ele nos ama, não é verdade? Então, essa reflexão é muito importante nós fazermos agora, nessa época de pandemia, essa reclusão e esse não poder dar amor, dar carinho e receber também. Então, com base nesses singelos comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, peço a todos que, sempre que possível, estejam lendo o Evangelho, meditando, emanando bons pensamentos, boas vibrações para o planeta, para todas as pessoas que hoje se encontram enfermas, e para que a humanidade saia fortalecida dessa pandemia. Tudo isso vai passar, Deus está conosco, não cai uma só folha de uma árvore sem que Deus permita. Isso tudo é obra de Deus para que nós possamos sempre ser trazidos ao caminho do amor. Que assim seja. Então, nesse momento eu gostaria de ler, para encerrar, uma mensagem de Emmanuel, que na verdade é um comentário ao Evangelho de João, referente à passagem de João, capítulo 10, versículo 34, que Jesus diz o seguinte, respondendo: não está escrito em vossa lei? Eu disse, sois deuses? E Emmanuel nos esclarece da seguinte maneira: como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus:
sois deuses? Resposta: em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos, dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade pela exemplificação e pelo ensinamento são cognominados na terra de santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Então, nesse momento, em agradecimento a Deus, nosso Pai, e também a Jesus, nosso Mestre, façamos juntos a oração do Pai Nosso, que é a oração que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Que assim seja. Nesse momento, vamos também fazer o alto passe, para que possamos desagregar as energias atreladas ao nosso corpo físico, essas energias mais densas, né? Nos colocando numa posição confortável, respirando tranquilamente e profundamente, fechando os olhos do corpo físico, e vamos nos imaginar sentado sobre uma cachoeira linda de águas cristalinas, de energia branca, descendo sobre todo o nosso corpo, limpando e desagregando todas essas energias. Imaginemos as águas dessa cachoeira, em forma de luz branca, limpando todo o nosso ser. Mais uma vez, agradecidos ao Pai e ao nosso Mestre Jesus Cristo, rogamos a luz para as nossas vidas, para mais essa semana. Que assim seja. Fiquem com Deus e que a luz do Cristo sempre lhes acompanhe.